Gente, me conta aqui quem é que acorda cansado. Mesmo que depois que dormiu, acordou cansado. E aí, o que é que você faz quando você acorda cansado, mesmo depois de ter dormido? Durmo com muito sonho, sonho mais, mas acordo bem, tenho muito sonho. Muito sonho também também faz parte da recuperação, a gente ter sonho, né, durante o sono. Porque isso quer dizer que você está na fase de chamar uma fase REM, que é uma fase de Rapid Eyes Movement, é o que é a fase que você está sonhando, você mexe os olhos assim rapidamente, então quer dizer que você está dando um reset, você está passando ali pelo seu cérebro lá e está dando uma limpeza em tudo que você viveu no dia e tal, né? Durmo às 8h40 e acordo às 5 horas. Ô Herado, me conta aí se você acorda cansado quando você acorda. Hoje eu quero explicar para vocês como é que funciona essa fase de recuperação do cérebro. Como que acontece essa recuperação do cérebro quando a gente dorme? E por que a gente tem muita gente que dorme e mesmo assim acorda cansado? Sou educador físico. Ah, Heraldo, então me conta aqui. Por que acontece isso? O que acontece qual é o mecanismo que não funciona quando a gente dorme e mesmo assim acorda cansado? Aí o que acontece? Você dorme, acorda cansado. Aí você vai lá, toma um café, né? Toma um banho frio, né? Dá uma chacoalhada, dá uns pulinhos para ver se acorda, né? Mas o que acontece? Imagina a seguinte situação. Você está andando tranquilamente na rua. Estou na menopausa e acordo cansada no momento. Porque na menopausa vem os fogachos de noite também, né? E é hormônio isso, né? Então a gente... eu também estou na menopausa, eu não tenho fogacho, graças a Deus. Mas eu entendo muito dessas dores das mulheres na menopausa, né? Mas vamos imaginar a seguinte situação. Você está andando lá na rua, tranquilamente, passeando. De repente, você vê um cachorro enorme correndo na sua direção. O que acontece com você? O que acontece no seu corpo? Me fala aí. Vem um cachorro enorme, você está andando na rua, vê um cachorro enorme correndo na sua direção. Muito antes de você começar a correr do cachorro, a sua digestão já parou. O seu coração já acelerou. O seu corpo já mandou sangue para todos os músculos que você vai precisar para correr. A sua pupila já dilatou. A sua respiração acelerou. Por quê? O seu cérebro, quando ele vê aquele cachorro correndo na sua direção, muito antes de você mexer a perna, ele já vai reagir. E ele vai preparar o seu corpo para fugir daquele cachorro. Certo? O que acontece muitas vezes quando a gente acorda cansado? A gente vai dormir achando que o cachorro pode voltar. Sabe como é que funciona isso daí? Alguém já passou nessa situação que veio um cachorro ou que veio um carro na sua direção e você teve que reagir rapidamente, você sentiu o seu corpo, seu coração disparado, a sua respiração ficou ofegante? Porque muita gente vive nesse estado constantemente. Que a gente hoje tá na moda falar, você vive em estado de alerta. Mas o que é o estado de alerta? Eu vou te explicar aqui o mecanismo para depois eu te ensinar como a gente vai poder quebrar esse ciclo para a gente começar a entrar num estado de repouso que a gente precisa para dar uma resetada, para a gente reiniciar o nosso sistema para o nosso próximo dia e não acordar cansado no dia seguinte. O que acontece? Você está andando lá, vem o cachorro.
O seu cérebro, imagina que o seu corpo é uma empresa, tá? Então imagina o seu cérebro, tem uma parte do seu cérebro que é o presidente, é o hipotálamo. O hipotálamo, ele fica olhando como é que tá lá a produção, como é que tá a temperatura, como é que tá a luz, como é que tá a sua alimentação. Quando tá tudo bem, o hipotálamo fica tranquilo. Mas, quando acontece, por exemplo, essa situação do cachorro, o hipotálamo solta um alerta para o gerente. O presidente solta um alerta lá para o gerente, fala, gerente, está acontecendo alguma coisa. O gerente, que é a hipófise, que é uma glândula aqui dentro do nosso cérebro, manda um sinal para o pessoal lá da fábrica. O pessoal lá da fábrica, ele é chamado de suprarrenal. Suprarrenal é uma glândula que fica em cima do seu rim, aqui embaixo. A hipófise, que é o gerente, manda um sinal lá pro pessoal da fábrica. Fala, meu filho, o cachorro tá vindo. Começa a produzir cortisol. E aí, hoje em dia, todo mundo fala, né? Cortisol, porque o cortisol é o hormônio do estresse, porque o cortisol é muito ruim, porque o cortisol... Gente, o cortisol é necessário para a gente viver. O cortisol, normalmente, é um hormônio que ele tem que cair durante a noite para a gente conseguir ter um sono de reparação. E aí, muitas vezes, esse cortisol não cai, mas sem o cortisol na nossa circulação, por exemplo, você não conseguiria nem levantar da sua cama. Você não conseguiria reagir à luz do dia. Você não conseguiria trabalhar, porque a gente precisa do cortisol em níveis saudáveis para a gente conseguir manter o nosso estado de alerta durante o dia. O que acontece hoje com a maioria das pessoas que sofrem com o estresse, que sofrem com esse estado de alerta constante, é que o cortisol não consegue baixar. Alguém aqui sente que está sempre no estado de alerta? Me conta aqui se alguém está ligado no 220 de dia, de noite, de manhã, de madrugada. Me conta aqui se alguém sente isso. Porque isso é uma coisa que a gente consegue realmente sentir. O cortisol alto. E aí, esse gerente da fábrica mandou fazer o cortisol e o cortisol saiu na circulação. E ele fica rodando ali naquela circulação. E os hormônios, eles demoram muito mais tempo do que os nervos para serem liberados, mas eles ficam muito mais tempo na nossa circulação. Então, muita gente fala, sim, é isso mesmo, né? Muita gente fala, eu vivo em estado de alerta, porque não consegue baixar o cortisol. Antigamente, né, no tempo das cavernas lá, a gente tinha que estar sempre alerta, porque podia ser que vinha um leão, né, comer nós, podia ser que vinha um jacaré, né? Então a gente tinha que estar ligado. E o cérebro, até hoje, desde aquela época lá, não aprendeu a diferenciar a ameaça real da ameaça que a gente imagina. Então, por exemplo, o cachorro veio atrás de você, correu atrás de você, você conseguiu escapar do cachorro, passou. Mas o seu cortisol ficou ali na sua circulação durante um tempo. O que acontece na maioria dos casos é que a pessoa fica pensando que aquele cachorro pode voltar. E o cortisol continua alto. Mas o cortisol, quem aqui nunca tomou cortisona? Vocês conhecem cortisona? Medicamento cortisona, né? Para que a gente usa a cortisona? Contra a inflamação. Então, o cortisol é um hormônio muito importante para a gente combater as infecções, para o nosso sistema imunológico. Por que quando a gente está estressado, a gente fica doente? Porque você não está com seu sistema anti-inflamatório regulado. Então, tá. Imagina lá, o cachorro correu atrás de você, você escapou e mesmo assim você ficou com aquele pensamento. E aí você passa, toda vez que você sai na rua, você pensa que aquele cachorro vai voltar.
e você vai chegar na sua casa, o seu cortisol vai estar alto. E você começa a desregular esse sistema, que é o presidente, o hipotálamo, que manda para o gerente, a hipófise, que manda para a suprarrenal, lá embaixo, perto do rim, para fazer o cortisol. Você começa a desregular esse sistema. E a concentração de cortisol começa a invadir a sua noite na hora que você teria que estar dormindo, que seu cortisol deveria estar baixo. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? Porque hoje em dia a gente não corre mais de cachorro, ou de leão, ou de jacaré, ou de nada disso, né? Mas a gente corre de conta, né? Corre de responsabilidade, corre de pressão no trabalho, não é? Corre de boleto, corre dos filhos. Então, o cérebro, ele não consegue diferenciar o que é uma ameaça real do que não é. Então, imagina o seguinte, você está dirigindo, estamos dirigindo e a gente quer ultrapassar. O que você faz quando você vai ultrapassar um outro carro que está indo mais devagar? Você vai acelerar mais para você ultrapassar e aí você vai ultrapassar o carro e você vai desacelerar e vai continuar a sua viagem. Imagina se você ficar acelerando o motor do seu carro o dia inteiro. Você está parado no semáforo, você está parada lá no semáforo e está acelerando o seu carro. Você para na esquina e está acelerando o seu carro. Você está tendo mais gasto de combustível, você está esquentando o motor do seu carro, você está tendo desgaste das peças e um gasto energético que é desnecessário. Porque você não precisa ficar acelerando o seu carro o tempo todo. Então essa é uma analogia para você entender o que acontece quando a gente está num estado de alerta constante. E aí tem o tal do nervo vago. Quem aqui já escutou falar do nervo vago? Tá na moda agora falar do nervo vago, né? Todo mundo fala de nervo vago. Oi, Patrícia. Oi, Fabiana. Escreve aqui se você conhece, se você já escutou falar do nervo vago. Oi, Davi. Marilúcia, tudo bom? Nervo vago. Nervo vago é um nervo. É o nervo que tem a maior espessura, o maior calibre do nosso corpo. Não é o mais longo é o ciático, tá? Mas e ele sai daqui e ele desce e ele controla também os nossos órgãos. E quando a gente solta um estímulo no nervo, ele é muito mais rápido do que esse outro caminho que eu te falei, que passa pelo presidente, vai para o gerente, depois vai para o pessoal da fábrica. Não, o nervo é eletricidade. O nervo, o cachorro veio ali, ele já ativou o seu nervo vago. E ele trabalha junto com esse outro sistema, da hipófise, do hipotálamo e da suprarrenal e do cortisol. Então imagina o seguinte, você mora numa casa, né? Quando a gente desregula o nervo vago, é como se acabasse a eletricidade. A casa para, certo? Acaba a luz, não dá para ver televisão, não dá para carregar celular, não dá para cozinhar, não dá para fazer nada. Porque acabou a luz. Esse é o efeito do nervo vago no nosso corpo. Agora, imagina na mesma casa que acabou a água, mas a caixa está cheia ainda. Então a casa não para de uma vez, que nem quando acaba a luz. A casa vai parando devagar, porque você vai usando a água que está lá na caixa e aí devagar você vai usando todo esse recurso. E esse é o sistema que a gente falou, da hipófise, do hipotálamo, da suprarrenal, porque eles mexem com hormônios. E esses hormônios são liberados na circulação. Até o negócio passar em todo o seu corpo, demora um pouco mais do que o nervo, que é só a luz, que é só a eletricidade, que é só o impulso elétrico. Só que o problema é que
os hormônios, eles ficam mais tempo do que só o impulso elétrico. Então, às vezes, como que a gente consegue agir nesse sistema? O único jeito da gente agir voluntariamente sobre esse sistema é a gente agindo sobre alguma coisa involuntária que a gente tem. Só que a gente não consegue, por exemplo, regular os batimentos do coração, né? Quer dizer, os yogis conseguem, né? As pessoas que fazem o treinamento para isso, eles conseguem. Mas a gente, meros mortais, a gente não consegue diminuir a frequência cardíaca com a meditação só. A gente consegue, mas precisa de treino. Outra coisa que a gente não consegue controlar é, por exemplo, o processo da digestão. Você não sabe se a sua comida vai ficar parada lá porque você está estressado, se o seu intestino não vai funcionar, ou se o seu intestino vai dar uma diarreia porque você está estressado. Você não consegue controlar isso. Mas a gente consegue controlar a respiração. E depois a gente vai fazer um exercício de respiração aqui para vocês sentirem como é que você consegue mexer nesse nervo vago, tá? Quando a gente tá no estado de alerta, como é que você respira? Né? Você respira curto, né? Porque você está se preparando para correr, para fugir. Então, um ótimo jeito da gente conseguir entrar no estado de reparação do sono que a gente precisa é respirando, porque a gente consegue controlar a respiração. Isso é mágico. Então imagina, você tá lá o carro acelerado o dia inteiro, né? É como se você estivesse ultrapassando carros o dia inteiro. O seu motor está desgastando, você está gastando combustível pra caramba, você está desgastando as peças do motor do seu carro, ou o motor está esquentando, porque você está gastando energia sem precisar. O que acontece então quando a gente gasta a energia sem precisar? Quando a gente está nesse estado acelerado? O cérebro, o presidente aqui, ele vai falar o seguinte: a gente está no modo sobrevivência, a gente está no modo alerta, nós estamos no meio de uma guerra, a gente precisa sobreviver. E aí, o que acontece com o seu corpo? Quando a gente está no modo de alerta, quando a gente está no modo sobrevivência, o corpo vai pensar só em sobreviver. Ele não vai pensar em performance. Ele não vai pensar que ele vai criar alguma coisa, que ele vai produzir alguma coisa. Você vai passar pelo dia como se... Por quê? Porque o seu corpo está gastando energia só para você sobreviver. E é por isso que o sono é importante. É importante que você aprenda a ter um sono reparador. Porque sem o sono, sem a higiene do sono, não tem como a gente sobreviver, como a gente produzir o que a gente poderia produzir, a nossa capacidade total de produzir. Porque o seu corpo não vai te obedecer. Né? Concorda? Escreve aí, gente. Vocês estão vivos? Oi, Adel, Jubelar, Elisete. Me conta aqui se vocês sentem isso em vocês. Que vocês tentam produzir, que vocês tentam fazer as coisas, mas parece que você tá sobrevivendo. Concorda? Jubelar, você também passa por isso, Jubelar? Fala pra mim. Então, o que a gente precisa fazer pra gente quebrar esse ciclo, pra gente sair desse modo de alerta, pra gente sair desse modo de sobrevivência? Amarrado. O que a gente precisa fazer? Quebrar isso. Como é que a gente vai quebrar isso? A gente vai ativar o sistema antagonista, que é o sistema que vai agir contra esse ciclo que a gente está vivendo de aceleração o tempo todo, né? Então, eu quero ensinar para vocês alguns exercícios para começar a trazer vocês para o estado de relaxamento,
do sono reparador. Mas antes da gente fazer exercício, dá uma nota aqui para o seu estresse. Escreve aqui ou pensa mentalmente que nota você daria para o seu estresse. 0 é sem estresse, 10 é o máximo estresse. Escreve aqui no chat para mim como é que tá o estresse aí de vocês. Vamos, gente, escreve aí. De 0 a 10, quanto tá o seu estresse? Oi, Vera, tudo bom? Uai, ninguém tá estressado, né, gente? Bom, Luzinete, 7. Vixe, Luzinete tá estressada. Aí, Luzinete, tudo bom? 6. Gente. Márcia, 10 de estresse. Caramba. Jubela, 8. Juliana. Júlia, 6. Como é que a gente vai agir, então? A gente vai agir tudo. A gente vai agir no nervo vago. Porque o nervo vago é aquele que é mais rápido, que leva a eletricidade. E o final do nervo vago vai ali na antessala do presidente. O presidente não é hipotálamo? O nervo vago vai acabar ali na antessala do presidente. E o presidente, de alguma maneira, ele vai saber, porque a secretária dele vai falar. Fala, ó, o nervo vago tá falando que é para relaxar. E como é que a gente age no nervo vago? Como é que a gente faz isso rapidamente? Respirando. Então hoje, faz junto comigo, hein, gente, que vocês vão sentir. Eu quero que vocês escrevam aqui depois o quanto que melhorou a sua sensação de estresse, tá? A gente vai fazer uma respiração que chama 4, 7 e 8. Então você vai imaginar um triângulo que um lado é 4, o outro lado é 7 e o outro lado é 8, tá? O que a gente vai fazer no 4? A gente vai inspirar. Depois que a gente contar até 4, no 7 a gente vai prender a respiração. E no 8 a gente vai soltar. Ou seja, 4, 7, 8 são segundos, tá? Então vamos lá, faz comigo, porque isso daqui não custa nada, não precisa levantar, não precisa trocar de roupa. Relaxa o seu ombro, senta direitinho pelo menos, né? Ou então fica em pé, divide o seu peso aí. E aí eu quero que você respire em 4 segundos. Respira. 1, 2, 3, 4. Prende o ar. 7 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta o ar em 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos repetir. Inspira. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta devagar. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos mais uma? Respira. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta o ar pela boca. 8. Mais uma então. 1. Inspira. 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta o ar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E respira normalmente. Só com a respiração você já falou para o seu nervo vago, que ele vai cair lá na antessala do presidente, que o seu sistema pode baixar, tá? Mas agora eu vou te mostrar um outro exercício da medicina energética, tá? Que é com a mão.
Você vai colocar uma mão aqui na sua testa e a outra mão aqui na sua nuca. Se você quiser repetir essa respiração que a gente fez agora, o 478, potencializa esse exercício da medicina energética, tá? Então você vai colocar a mão, relaxa o ombro, né? E vai. E respira. Relaxa o ombro. Só sobrepõe, não precisa pressionar, tá? Só coloca a mão. Porque você está criando um campo magnético no seu cérebro com as suas mãos, tá? E respira lentamente, conscientemente. Presta atenção na sua expiração. E relaxa. Escreve aqui para mim agora quanto está o seu nível de estresse. Vamos lá, quem escreveu antes, escreve aqui. Mesmo que tenha baixado um pontinho, meio pontinho, escreve aqui para mim. Se você conseguiu mexer com o seu nervo vago. Escreve para mim, gente. Quanto que tá o seu estresse agora? Enquanto você escreve aí, eu vou ligar o ar, que eu esqueci que aqui tá cozinhando de calor. 6. Boa, Márcia. Jobelar, 6. Tava 8, Jobelar? Boa. Vou ligar o ar. Vai escrevendo aí, gente. Oi, Hernânia. Oi, Clara. Sim. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? Você entendeu que esse exercício agora, que você nem está 100% concentrado, você está escutando eu aqui tagarelando o tempo todo, você já conseguiu baixar o seu sistema nervoso. E essa é uma das maneiras que a gente tem dentro do Zenkai Club de resetar o sistema nervoso, da gente começar a regular esse cortisol. Porque o cortisol é bom, gente. A gente precisa de cortisol para fazer atividade física. Cadê o personal que estava aí? Para a gente fazer atividade física, para a gente ter explosão, para a gente conseguir fazer contração muscular. A gente precisa do cortisol. Então, o cortisol não é o vilão. Muita gente está pensando já, porque não pode ter cortisol. Tem que ter cortisol, gente. Senão você não consegue nem combater as suas inflamações. Aí você precisa tomar cortisona, precisa ir lá na farmácia comprar o negócio de cortisona, porque você não tem cortisol. Né? Então, gente, essa é uma maneira simples de você conseguir regular o seu sistema nervoso. É claro que existem muitas outras técnicas, inclusive com dietoterapia chinesa, com medicina energética, com medicina tradicional chinesa, que você pode usar. Mas esse é um reset rápido que você pode fazer até no meio do dia. Quando você está vendo que você está acelerada, você pode fazer isso aqui em 5 minutos. E o seu sistema vai entender, porque o nervo vago é a eletricidade, é imediato. E aí o presidente vai entender que o nervo vago está falando que está ok e vai ligar para o gerente e falar assim, ó, liga lá na fábrica, fala que não precisa fazer tanto cortisol. Aí a hipófise vai avisar lá a sua suprarrenal que não precisa liberar tanto cortisol na circulação. E o seu nível de estresse vai cair, porque você está começando a regular esse sistema. E aí você vai conseguir fazer a higiene do sono, você vai conseguir dormir melhor. E dormir, gente, é diferente de recuperar, né? Por isso que muita gente acorda cansada, porque não consegue se recuperar durante a noite. Né? Não sei quem que falou aí que sonha bastante, né? Às vezes a pessoa acorda cansada também porque sonha bastante e é aquele sono agitado. Né? Porque ela fica presa numa fase só do sono, né? Então, o
primeiro passo, uma coisa que a gente pode fazer, que é muito fácil de fazer, é a gente aumentar o tempo que a gente está expirando. Porque o cérebro vai entender que não tem perigo, que quando a gente está em perigo, a gente respira assim, né? E quando a gente começa a fazer uma expiração longa, o cérebro vai entender. E o presidente vai falar, tá tudo bem, não tem nenhum cachorro vindo, eu não preciso ficar acelerando o carro toda hora, eu posso dar uma freada, né? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Essa coisa de acordar cansada não precisa ser para sempre. São pequenas mudanças que você pode fazer, você consegue fazer. Você só precisa entender o mecanismo. E eu espero que eu tenha conseguido explicar para você um pouquinho como é que funciona aqui dentro da cabeça, como é que funciona aqui dentro do nosso corpo, para a gente conseguir controlar isso, né? Tem tanta gente que tem insônia porque está muito acelerado, gente. A gente consegue controlar, diminuir o cortisol no horário da noite e ter os níveis de cortisol normais durante o dia, né? Se você sentiu melhora, dá aí um joia aqui para mim, se isso ajudou você hoje, né? De repente vocês estão aí fazendo almoço, estão almoçando, né? Mas para a parte da tarde, para você ter aquele gás, regula primeiro o cortisol. E aí o seu corpo vai entender que ele não precisa só sobreviver, que ele pode produzir, que ele pode ter performance, porque ele está livre. Não tem nenhum cachorro lá atrás correndo atrás de você, né? Boa, Jubelá! Então era isso que eu queria falar com vocês nessa live. Dentro do Zenkai Club, que é onde eu reúno todos os meus cursos, existem muitas técnicas para dor, para regulação do sistema nervoso, para respiração, para meditação, para a gente conseguir regular todos os sistemas. Porque o corpo ele é muito inteligente, gente. Ele sabe quando você está... Ele só não sabe quando você não está em perigo de verdade, né? Mas ele consegue se regular sozinho. E você consegue fazer isso sem necessariamente tomar um monte de medicação, né? Gostei, muito boa dica. Boa, Joelá. Foi uma explosão de conhecimento. Que legal. Rita, se você entendeu, se vocês entenderam que o cortisol não é um vilão e que você tem como regular todos esses dois sistemas, são os mais importantes que a gente tem, porque deles depende todo o funcionamento do nosso corpo. Se você vai ter dor de estômago que você está estressado, né? Se você vai ter aquela sensação de cabeça pesada, de névoa mental, que você não consegue produzir. Tudo isso tem a ver com esse sistema. Então, se você gostou, compartilha com alguém que precisa disso, que precisa regular o sono. Usa essas dicas, usa esse conhecimento que eu passei para vocês hoje, porque é importante que a gente deixe de trazer o cortisol como um vilão e que a gente aceite que ele é necessário e que o estresse também não é ruim, desde que ele esteja no nível normal, né, Rita? É verdade. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente vai se ver então na semana que vem, na próxima live. E escrevam para mim o que vocês sentiram, escrevam para mim no privado, para eu sentir, para eu saber se eu conseguir ajudar vocês, ou alguém da sua família, enfim. Então eu aguardo os comentários e a gente se vê então na semana que vem, quarta-feira, meio-dia, horário de Brasília.